Tá bem fácil o meu desafio, né? Depois dessa palestra, né? Bom, queria começar aqui agradecendo o Vitude por esse espaço, agradecer a Suzana pela oportunidade de estar falando, né, do case da Klabin. Eu venho aqui, gente, contar para vocês um recorte bem especial, como a Marina falou, para a gente contar um pouco de tudo que a gente tem feito em educação, capacitação e aprendizado. Por quê? Tudo começa por a gente ter consciência, e a consciência é parte do aprendizado. É quando a gente constrói essa consciência que a gente consegue transformar a realidade, que é tudo isso que a gente vem falando aqui desde o período da manhã. Passou? Passou. Mas antes, deixa eu contar quem eu sou. Então, eu vou me autodescrever. Eu sou uma mulher, tenho cabelos um pouquinho abaixo do ombro, com mechas loiras. Tenho 1,50 m, o salto está ajudando, né? Aqui para ficar um pouquinho mais alta. Eu sou psicóloga de formação e, atualmente, eu atuo como especialista de saúde mental na Klabin. E desde que eu vim para a área, onde então eu venho me aprofundando aqui um pouco mais de conhecimento, né, sobre o tema. Nesses 13 anos eu passei por várias áreas, né, dentro da organização e de gestão, passei por desenvolvimento humano organizacional, por gestão da mudança, passei também pelas áreas de atração, programa de jovens, e desde 2020, então, eu componho a área de saúde e bem-estar, que eu venho aqui contar um pouquinho para vocês. O verde. Não. Onde que passa aqui, gente? Me ajudem. Aqui? Não foi. Tirei. Não. Não passou. Foi para trás. Problemas do equipamento, tá, gente? A pessoa que está operando o equipamento. Tá vendo como é importante o treinamento, gente? A capacitação. Ah, tem que apertar duas. Ah, imagina. Obrigada. Tá vendo, gente? Importante a capacitação. Treinada agora, acho que vai dar certo. Foi. Foi até demais. Volta. E aí, gente, antes de eu falar, né, um pouco do nosso case, eu queria convidar vocês a assistirem um vídeo bem rápido para conhecerem aqui qual é o contexto a qual eu estou falando, né? Quem é a organização, quem é a Klabin. Então, vou passar um vídeo rápido aqui para vocês. No mundo de hoje, se tem uma palavra que ganhou importância, é eficiência. Graças a ela, milhões de produtos são comprados por minuto e chegam rapidinho nas casas das pessoas, às vezes até no mesmo dia. É eficiência para tornar um produto melhor ou para oferecer um serviço de mais qualidade. Para a Klabin, usamos a eficiência para transformar a semente em floresta, a floresta em fibra, a fibra em celulose, a celulose em papel e o papel em embalagem. E tudo isso de forma sustentável. No final das contas, eficiência para transformar a sua vida. Da hora em que você acorda até a hora de dormir, a Klabin está presente no seu dia a dia. E olha, a gente faz isso faz tempo. Klabin, 125 anos. Eficiência que transforma. Então, gente, essa é a Klabin. 125 anos e 55 minutos aqui para vocês. Então, aqui contando, né, um pouco mais sobre a empresa. Opa, ainda não me adaptei. Agora foi. São 24 fábricas, né, 23 plantas no Brasil, uma unidade na Argentina, 2 escritórios, um na Áustria, um nos Estados Unidos. E o nosso papel é, literalmente, né, nós somos a maior produtora de papel do país, maior exportadora, exportando para mais de 80 países. O nosso foco é ter produtos, né, e soluções à base florestal, biodegradáveis, recicláveis, né, principalmente. E o que eu acho que é importante daqui vocês ficarem, né? São 18 mil colaboradores espalhados por todo o território nacional, inclusive, né, como eu comentei, fora do país. São 25 mil entre diretos e indiretos.
E por que eu gosto de destacar isso? Porque isso aqui já vai contando um pouco de quem somos nós e quais os nossos desafios quando a gente pensa em saúde mental. E sustentabilidade está intrínseco dentro do nosso negócio, né? Como vocês viram, a nossa base é florestal, então sustentabilidade é um valor muito importante para nós. E aí, por conta disso, todos os nossos objetivos, né, todas as nossas metas executivas, elas estão direcionadas para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que internamente nós chamamos carinhosamente de CODES, que é a Clabin para o Desenvolvimento Sustentável. E as nossas metas em saúde e bem-estar, inclusive, elas estão aqui direcionadas no CODE 3. E aqui vai contando um pouco também da importância que a gente falou de manhã, que a gente conectar o nosso programa de saúde e bem-estar e de saúde mental à estratégia da companhia, né? Então, todas as nossas metas estão conectadas também ao objetivo da organização. E nós falamos também da importância de conectar isso aos valores e à cultura da organização. Nós acabamos de revisitar nosso processo de evolução cultural, nós simplificamos em 4 competências e 4 valores, e respeito... Opa! Até o final da apresentação, gente, eu vou aprender a mexer aqui no passador. Aqui. Respeito é um valor super importante, né? Inclusive, na palestra anterior, basicamente, a gente falou bastante, né, sobre a importância do cuidado, do respeito organizacional. E ele é um grande fator de proteção quando a gente pensa, né, em saúde mental. Então, conectar o nosso programa aos valores da companhia é um benefício muito importante e tem conectado muito as narrativas e, principalmente, as ações a qual a gente vem realizando. E aqui, gente, quem que realiza, então, cuidado? Todos nós. Mas esse é o time que coloca o cuidado em prática no dia a dia. Aqui é um resumo, né, do nosso time de saúde. São mais de 80 profissionais hoje dedicados, né, para o tema em todo o Brasil. E, pensando em área de saúde corporativa responsável pelo programa que eu vou contar aqui para vocês, fica aqui. Então, dentro dessa gerência de saúde e bem-estar. E é aqui, então, que tem o programa Viver Bem, que é onde eu atuo hoje, e é onde, então, eu vou contar aqui as ações para vocês. Então, quem que é o Viver Bem? O Viver Bem é nosso programa de saúde integral, e aqui acho que tem um ponto importante. Não dá para falar de saúde mental sem a gente olhar para os outros níveis de saúde, como a gente já viu aqui ao longo da manhã. Então, a Clabin implementou um programa, que é o Viver Bem, em 2020, mas ela já tinha uma série de estratégias, benefícios, né, dedicados ao tema. Mas, em 2020, então, todo esse processo foi organizado dentro de um guarda-chuva estratégico, com metas, com indicadores, conectando a estratégia da companhia aos valores, tudo aquilo que eu fui comentando com vocês. E aí, a estratégia, hoje, ela está direcionada em 4 pilares. Nosso foco é cuidar do indivíduo e também dos seus familiares. Por quê? O que a gente acredita? Que quando a família dessa pessoa está bem, essa pessoa também está bem. Então, cada vez mais, nós queremos transcender o muro da organização e chegar com esse cuidado no maior número de pessoas. Aqui são 4 pilares, né, que nós atuamos. Então, saúde física, saúde mental, saúde social e saúde financeira. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um. Em saúde física, nós buscamos, né, o bom funcionamento do organismo, das pessoas, mas nós olhamos aqui também gestão de ergonomia, temos um programa de vacinação, incentivamos atividades físicas, por exemplo. Em saúde mental, eu já vou falar um pouquinho mais à frente para vocês. Em saúde social, a gente busca, né, uma boa relação entre as pessoas, com a comunidade, com a família. E aqui nós implementamos, né, e reformulamos 2 grandes programas, por exemplo, o programa Família, que dá assistência, né, para as gestantes e para os familiares, por exemplo, para famílias que estejam em processo de adoção, fertilização, diante de algum diagnóstico específico que precisa de algum acompanhamento, né, desses familiares,
ou nem todas as histórias têm um final feliz, a gente também oferece o acolhimento em casos de luto, por exemplo, para essa família. Outro benefício que nós implantamos recentemente é o auxílio de retificação de nome para pessoas trans. Então, a gente dá todo o apoio emocional. Também custeamos as despesas administrativas nesse processo e oferecemos o apoio jurídico. E em saúde financeira, vimos de manhã, né, a importância dela para a nossa saúde mental, e aqui a gente tem uma série de ações. Rodas de conversas, oferecemos planejamento financeiro sem custo nenhum para colaboradores e para os seus familiares, consultoria financeira individual e também familiar, orientação. Então, aqui tem uma série de ações estruturadas. E aí, falando de saúde mental, e aqui fazendo um recorte específico, né, para o pilar de saúde mental, aqui é um pouco de como nós atuamos. Então, a gente vai desde a promoção e prevenção até o apoio e o acompanhamento. E aí, falando rapidamente de cada um, principalmente aqui, educação vai ser o foco, né, da nossa conversa. Então, eu já vou estacionar aí, já falo um pouquinho sobre ele. Mas, quando a gente pensa em campanhas e comunicação, o nosso foco não é trabalhar só nos meses coloridos, mas um desafio que a gente tem é trabalhar o tema como pauta recorrente na organização. E aí a gente utiliza uma série de estratégias, né, de comunicação. Por exemplo, não sei se vocês viram, a gente tem uma base florestal. Então, a gente tem uma rádio florestal onde a gente utiliza também para comunicar com as pessoas, por exemplo. E eu vou contando aqui uma série de outras estratégias que nós temos. Um pilar que eu acho que é super importante e que já foi falado aqui internamente é falar de sinergias. Como área, nós não trabalhamos sozinhos. Então, quais áreas hoje nós temos sinergias? Temos sinergias com a área de diversidade. Então, nós fazemos uma reunião a cada 15 dias para a gente poder alinhar estratégias, campanhas e ações e benefícios que se conectem e fortaleçam os dois temas, por exemplo. Nós fazemos reuniões com a área de segurança uma vez por mês para a gente poder ter sinergia também entre as nossas ações. Com a área de sustentabilidade, né, como vocês já viram, com a área de riscos, controles de riscos internos, por exemplo, para mapeamento, né, de riscos que a gente possa ter relacionado ao tema, com a área de cultura. Nós já tivemos, dentro do nosso diagnóstico de cultura, duas perguntas direcionadas para a saúde mental. Uma era da percepção, né, do como os colaboradores avaliavam, né, a saúde mental da companhia, quanto também em relação à segurança psicológica. E também revisitamos, né, a nossa pesquisa de clima recentemente, justamente para a gente ter um termômetro maior em relação à percepção de cuidado, e incluímos uma pergunta relacionada à percepção do cuidado da liderança. E aí, muitas das ações que a gente vem fazendo ao longo dos anos, vem justamente direcionada dessas conversas. Caminhando aqui um pouquinho mais, né, que é prevenção e também apoio, a gente tem uma série de canais, né, direcionados para o tema. Então, tem psicoterapia online, tem programa de assistência jurídica, financeira, social para todos os colaboradores e dependentes. Caminhando mais um pouquinho, nós temos um monitoramento de saúde mental, onde a gente aplica, dentro dos exames periódicos, um rastreio. O ano passado, a gente conseguiu mapear mais de 70% da nossa população dentro dos exames periódicos, identificando, né, situações que, inclusive, estejam em risco para colocar, né, em linhas de cuidado, e muitos desses indicadores nos ajudam também a implementar algumas ações específicas. Também temos, né, dentro de ergonomia, ferramentas direcionadas para o tema. E, caminhando um pouquinho mais, nós temos uma série de protocolos. Né, super importante os protocolos para a gente harmonizar, né, o atendimento de todo aquele time, como a gente comentou aqui anteriormente. E acompanhamos uma série de indicadores. Pesquisa de clima, cultura, os afastamentos, medicamentos, os monitoramentos, por exemplo, entrevista, desligamento, como foi falado aqui, temos perguntas dentro da entrevista de desligamentos relacionadas ao tema. Então, todos esses indicadores e todas essas ações são insumos, então, para a gente poder atuar. E sempre, aqui acho que é super importante, sempre olhando esse tripé. Eu como indivíduo,
como que eu cuido da minha saúde, olhando para essa liderança do como ele está cuidando da sua saúde e como esse líder está olhando para a saúde do seu time e como organização, criando estruturas, processos, procedimentos para que a gente possa atuar. Então, é sempre importante a gente lembrar desse processo de corresponsabilidade. E aqui, contando, né, rapidamente para vocês, né, que é o foco da nossa conversa, o que a gente tem feito, então, em educação. Aqui é super importante a gente entender que educação inclusive, o próprio guideline, né, da OMS, que foi lançado em 2022, se eu não me engano, em setembro, ele já dava para nós uma série de estruturas, né, e reforçando a importância da capacitação. Então, se você nunca viu esse material, acho que é super importante, porque lá, inclusive, ele já fala dos fatores psicossociais e já fala, inclusive, como você formas, né, de você atuar, e, inclusive, para a gente poder ter ele, né, embaixo do braço para direcionar muitas das ações a quais a gente está falando aqui na própria NR. E ele nos ajudou, inclusive, a pensar muito dos materiais para esses treinamentos. Mas, mais do que isso, os indicadores e as escutas. Muitas das nossas ações, elas foram trabalhadas ouvindo as pessoas, né? Ouvindo esse time de saúde, ouvindo os BPs, ouvindo a nossa liderança. E aqui, caminhando um pouquinho, vou contar, então, para vocês o que a gente tem feito em cada um desses grupos. E aí, começando, então, pelo time de saúde e pelos BPs. Aqui eu deixei junto, gente, porque muitas das ações a gente acaba fazendo, né, desdobrando. Então, a gente começa com o time de saúde e a gente desdobra para os business partners, respeitando, lógico, né, as características técnicas de cada conteúdo. Mas por que é importante a gente ter essas duas áreas niveladas? Porque é onde, quando um colaborador não está bem, são as duas áreas que provavelmente iniciam um processo de cuidado. Ou essa pessoa vai buscar o gestor, ou ela vai buscar o time de saúde, ou ela vai buscar o BP dessa área. Então, minimamente, essas áreas precisam conhecer do que a gente está falando quando estamos falando em saúde mental dentro do trabalho. Como que eu acolho? Como que eu direciono? Como que eu investigo para entender se tem algo dentro do trabalho que a gente precisa modificar? Então, esses são os principais stakeholders que precisam entender daquilo que a gente está falando. Por isso que é importante começar com ele e alinhar esse discurso do que nós estamos falando, pensando em saúde mental. Então, nós trouxemos uma capacitação técnica. Começamos em 2021, essa capacitação. Já fizemos mais de uma vez, inclusive o Mendanha está ali, né, que vai estar aqui conosco. Inclusive, nós tivemos o privilégio de ter ele lá, né, com o nosso time. E aqui eu queria destacar um outro ponto, algo que a gente vem fazendo com o nosso time de saúde, que está destacado aqui embaixo, que são encontros de cuidado com esse time. Quem está cuidando de quem cuida da saúde mental das outras pessoas? Quem está cuidando de nós? Então, é importante a gente lembrar de cuidar de quem também está cuidando das pessoas. E aí nós já fizemos, nesse ano nós fizemos o segundo encontro, inclusive, foi muito bacana. A gente relembrou a importância do cuidado de quem está cuidando das pessoas. Então, acho que esse aqui é um encontro muito bacana. Então, é importante a gente capacitar, é importante a gente falar de técnica, mas é importante também a gente cuidar de quem está cuidando, né, tão bem de todo mundo. E aqui também a gente trouxe, algo que vocês vão ver ao longo dos nossos slides, a gente vem trazendo uma série de capacitações direcionadas a primeiros socorros emocionais, tanto para o time de saúde, quanto para outros times também, porque nós entendemos que quanto mais essas pessoas entenderem para identificar sinais e sintomas, e principalmente como a gente acolhe essas pessoas, mais rápido a gente identifica algumas situações para poder cuidar e mais rápido a gente identifica algumas situações para poder atuar, principalmente. Opa! Deixa eu voltar uma. E aí, para a liderança. Liderança tem um papel, como nós já vimos aqui, fundamental quando a gente pensa em saúde, quando nós pensamos em saúde mental.
E também a gente vem fazendo uma série de capacitações. Aqui eu acho que um ponto importante é manter o tema, gente, de forma recorrente. A gente falou bastante da importância da sensibilização, mas é mais do que uma sensibilização, é como é que a gente deixa essa pauta ativa e recorrente dentro da organização. Então, em 2021 e 2022, a gente começou falando muito de competências socioemocionais, então a importância da vulnerabilidade, da escuta, da empatia, do como a gente cuida das nossas emoções, como essas emoções impactam, né, no meu time, por exemplo. Em 2023, a gente entrou um pouco mais profundamente em saúde mental, falando, então, como eu percebo, como eu apoio, qual que é o meu papel como organização. Entramos em temas mais complexos, como assédio moral, prevenção ao suicídio, por exemplo. Em 2024, continuamos essa jornada, descemos aí um pouquinho para falar com a média liderança, porque é, inclusive, esse time que está mais exposto, né, pensando ali na nossa operação, e trabalhamos outros temas, como segurança psicológica. Essa fotinho que vocês estão vendo aqui, inclusive, é de uma turma no Paraná, de segurança psicológica, e o tema passou a ser incorporado dentro de algumas trilhas de liderança. Por exemplo, lá nós temos um programa que é chamado de Virando a Chave, que é para novos líderes. Então, nós incorporamos o tema dentro desse programa, inclusive para programas de aceleração de carreira, para a gente já começar a preparar essa nova liderança, né, dentro daquilo, dentro dos aspectos que a gente busca como cuidado. E aqui acho que tem um ponto importante também, bacana para eu contar para vocês. Em 2024, nós testamos algo diferente, que é o quê? Treinar multiplicadores. Lembra que eu falei que são 23 fábricas? Como é que eu reúno mais de 600 líderes? Uma das estratégias que a gente buscou foi treinar, montar um conteúdo, treinar multiplicadores para que eles começassem a desdobrar também esse conteúdo dentro da organização. Essa fotinha aqui, por exemplo, é de uma multiplicadora lá na Argentina, replicando o nosso conteúdo. E aí, em 2025, né, estamos aqui agora, já começamos o ano falando, né, da importância do cuidado e do equilíbrio, né, principalmente. Daremos continuidade falando de segurança psicológica, mas esse ano acho que nós viemos com um desafio que é deixar o tema mais prático, para que essas lideranças possam entender realmente qual que é o teu papel e começar a colocar isso em prática no dia a dia. Então, a gente vai trabalhar uma série de dicas ao longo do ano, mais práticas para esse cuidado. Além disso, para a liderança, em 2022, nós lançamos um guia de saúde mental, nós passamos um forms, um levantamento simples, quais as principais dúvidas que essa liderança tem sobre o tema, e montamos, então, um material com todas essas dúvidas, e nós disponibilizamos em todos aqueles encontros que eu fui falando com vocês, como forma de reforçar, então, o papel desse cuidado e, principalmente, ser um guia, né, fácil para essa liderança encontrar todas as informações. Outros lugares que a gente tem incluído o tema, gente, são dentro de trilhas. A Klabin tem uma série de trilhas. Trilha de desenvolvimento de estágio, trilha de desenvolvimento de aprendizes, trilha do comercial, trilha de executivos, trilha de logística. Então, nós ouvimos uma oportunidade de incluir o tema dentro das trilhas como forma de prevenção. Eu imagino que a empresa de vocês também tem um trilha de desenvolvimento, então eu acho que também tem uma oportunidade da gente falar de prevenção. Para estágio e aprendizes, em especial, fomos nós que fizemos essa provocação. Por quê? Quando nós olhamos os indicadores, acaba sendo um grupo que tem maior vulnerabilidade. Está no seu primeiro emprego, muitas vezes está conciliando ali 2 jornadas. E nós percebemos também uma utilização dentro dos nossos canais. E também ouvindo nossos times de saúde, né, a gente entendeu que era o momento de incorporar o tema dentro da trilha e tem dado muito resultado, né, para a gente identificar, inclusive, algumas situações. Outra trilha que a gente tem incluído o tema é dentro do programa de embaixadores do Viver Bem,
Então, como a empresa é muito grande, a gente tem montado um time que são colaboradores voluntários de diferentes áreas que nos ajudam a disseminar as informações do programa para toda a organização. Esse programa, inclusive, esse ano completa 3 anos. Ele, por si só, daria para a gente falar aqui uns 30 minutos sobre ele, mas tem sido, assim, gente, muito especial contar com essas pessoas, porque são elas que nos ajudam, né, a humanizar e, principalmente, chegar a lugares que talvez a gente não chegaria com uma comunicação, por exemplo, comum. E aí, para esse time, a gente também tem trazido, né, a importância do papel e responsabilidade, quais os nossos programas, a importância do cuidado, falado sobre diversidade, sobre assédio, por exemplo, e eles nos ajudam, então, nessa disseminação. E, fechando aqui um pouco das áreas, né, que eu queria trazer para vocês, esse é um programa super novo, nós estamos pilotando dentro das nossas unidades, que a gente poder, então, treinar os nossos brigadistas de emergência em primeiros socorros emocionais. E aí você me pergunta, Simone, mas por que os brigadistas? Se a gente for pensar, os brigadistas, eles já têm esse papel de cuidado, muito mais com foco físico. E as nossas operações, elas rodam uns 24 horas. A qualquer momento, eu posso ter alguém no meio da operação tendo uma crise de ansiedade, não posso? Quem que vai poder acolher essas pessoas? Quem são as primeiras pessoas normalmente chamadas? Os brigadistas. E aí nós fizemos uma pesquisa nessas unidades para entender, né, se eles já tinham feito algum acolhimento nesse sentido. E mais de 70% deles disseram que sim. E aí nós perguntamos, você se sente à vontade e preparado para fazer esse papel? Menos de 50% disseram que não. E aí nós perguntamos, tá bom, o que te ajudaria, então, nesse processo? Um treinamento, onde eu pudesse incorporar algumas habilidades de escuta, do como fazer essa abordagem, o que eu posso falar e o que eu não posso falar, para onde eu direciono, o que eu faço se eu recepcionar uma pessoa que talvez esteja ali em crise de ansiedade, que esteja passando por uma situação de luto, ou até que esteja passando por uma situação de discriminação. Como eu faço? Então, a gente vem dando aí uma série de letramento para essas equipes, e eu vou falar para vocês que tem sido muito especial. Nós temos mais 2 turmas para acontecer, e é algo que a gente tem visto que tem dado muito resultado, no sentido de identificar mais rápido algumas situações, porque eles já fazem isso. Aqui a gente só está ajudando a como eles fazerem isso da melhor forma possível. Além desses grupos, gente, como companhia, né, como eu comentei com vocês, nós fizemos uma série de ações distribuídas para todos os colaboradores. Então, rodas de conversas, aqui tem o exemplo de algumas, esse ano a gente já falou também do impacto das telas, temos uma prevista agora para falar sobre jogos, né, sobre vícios. Temos utilizado muito a Cipatma. Lembra que eu comentei com vocês da nossa reunião com a área de segurança? A gente tem feito, então, um planejamento junto com a CIPA e incorporado, então, dentro das nossas Cipatmas, o tema de saúde mental e de educação financeira, por exemplo. E temos usado muito os diálogos de segurança. E, olha, aqui são os embaixadores, tá, gente? Fazendo os diálogos de segurança. Então, nossos embaixadores, os nossos times de saúde, os BPs. Então, nós produzimos um material, às vezes treinamos e disponibilizamos esse conteúdo, e eles nos ajudam, então, como eu comentei, a chegar a lugares que talvez a gente não chegaria com uma comunicação comum. Então, eles têm feito muita diferença. E aí, o que a gente tem colhido de resultado? Aqui eu trouxe alguns mais qualitativos. Então, a gente vê um aumento na adesão aos nossos canais de apoio, principalmente. A gente começa a ver, inclusive, a indicação de gestores, quando a gente pergunta como você chegou nesse canal, muito por conta do letramento que a gente vem fazendo para a liderança, mas mais do que isso, nós percebemos as pessoas ao longo dos encontros falando mais sobre o tema, buscando mais cuidado, que é justamente tudo aquilo que a gente quer, que nós queremos, transformar essa cultura de cuidado. E aqui,
alguns reconhecimentos. Então, ficamos, né, como um case homenageado do Vitude Awards do ano passado. E também tivemos 2 reconhecimentos do Prêmio do Movimento Mente em Foco. Eu acabei não falando no início, mas nós somos signatários desde 2021. Já foi falado aqui no painel sobre a importância do movimento. Eu gosto bastante, recomendo que todo mundo conheça, porque eles dão bastante diretrizes aqui do como que a gente pode atuar. Inclusive, aquele guia foi inspirado, né, no movimento. Muitas ações que nós fazemos de educação vêm também de mentorias, né, que eles realizam com as organizações. Então, aqui nós tivemos essa oportunidade de ter 2 aqui, reconhecimentos oferecidos aqui por eles. E aí, gente, para fechar, queria aqui trazer para vocês, nós temos um manifesto, né, do nosso ecossistema de aprendizagem. Eu fiz uma licença poética, né, e coloquei ali, destaquei o cuidado. Então, na Klabin aprendemos e cuidamos o tempo inteiro, no dia a dia, em sala de aula e nas boas conversas, e na prática, principalmente. E aí, para fechar minha conversa, eu trouxe um vídeo que conta um pouco, né, trazendo a voz da nossa liderança, né, de alguns desses treinamentos que eles vivenciaram, para vocês conhecerem um pouquinho do que a gente vem fazendo. Oi, pessoal, meu nome é Isabela e eu trabalho na Máquina 1, aqui na unidade de Monte Alegre. Olá, pessoal. Hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês um pouco da minha experiência no programa Desenvolver. Meu nome é Luciana, estou muito feliz em poder compartilhar um pouco sobre a minha experiência na jornada de liderança da Klabin. Vim aqui hoje falar um pouquinho sobre a jornada da liderança em que eu participei, de saúde emocional, como conexão, inspiração e performance. O Jornada da Liderança é com certeza uma jornada de experiências e aprendizados, e eu queria destacar aqui os de saúde emocional, como conexão, inspiração e performance, que me ajudou a desbravar e também a desenvolver o mindset com foco no fator emocional da equipe, através da percepção dessas emoções com liberdade, com escuta e também com empatia. E eu aprendi também que essa atmosfera de profunda conexão dentro do time é capaz de facilitar a expressão da melhor versão de cada pessoa. Acho que ele veio como uma sinalização real da Klabin, dessa empatia com seus colaboradores depois de um ano de pandemia. Para mim, para o meu momento, foi muito especial e me ajudou também a estar preparada de forma mais consistente para apoiar a minha equipe e garantir que a gente continue com a performance, se ajudando e se entendendo, né, em todos os momentos. Foi uma oportunidade muito legal de autoconhecimento, de consciência sobre as minhas ações, sobre as minhas emoções e como isso reflete no meu dia a dia, no meu papel como líder. Um programa que foi implantado pela divisão de embalagens, um programa que utiliza o método de mentoria, e o primeiro destaque que eu dou para esse processo foi a forma estruturada que o GIG trouxe, trazendo uma empresa consultoria especializada, colocando todo mundo no mesmo nível, um processo desenvolvido com mentor e mentorado, definindo quais os papéis e responsabilidades, qual o propósito desse processo. Eu participei de alguns eventos da Jornada da Liderança, onde tive muitos aprendizados e reflexões bacanas com os meus colegas. Em especial, o workshop da liderança sustentável, onde a gente falou um pouco sobre se permitir ser vulnerável para conseguir se conectar com as pessoas. Fez muito sentido para mim e tem me ajudado bastante com a minha equipe. Valeu! Então, só tenho a agradecer a Klabin pela oportunidade, incentivar aí todos os gestores, os líderes que participem e aproveitem também essa oportunidade que está sendo nos dada. É uma oportunidade muito legal de desenvolvimento, de consciência, de reflexão e que eu indico a todos participarem. Então é isso, eu acho que tem tudo para colher bons frutos, e que é um processo do ganha-ganha, né? Então o mentor ganha, o mentorado ganha, a Klabin ganha, e eu queria compartilhar essa experiência com vocês, tá bom? Valeu, um abraço, tchau, tchau!